E eu acho que vamos dar início a esta segunda parte. Pronto. Sem termos combinado, com nenhum, aliás, o Mário Bismarck é a primeira vez que está neste sítio connosco, não é? E que nós estamos com ele também neste sítio. O Alexandre e o Sérgio não, portanto já em duas outras circunstâncias perante elementos deste grupo de trabalho, quer do grupo de trabalho da unidade curricular, quer do grupo de trabalho do, como diria o pai, do pseudo-caótico ao grupo de investigação. Pronto. Que ainda não está formalizada e que irá ser formalizada em breve, portanto para já é já tem mais de 2 anos. Já tem mais de 2 anos e sobretudo significa que pelo menos houve um espaço para se refletir e para se pensar sobre estas matérias e para chamar determinadas pessoas para colaborarem connosco, entre as quais, por isso é que eu estava a dizer, o Sérgio e o Alexandre, já cá estiveram 2 vezes a falar em 2 circunstâncias diferentes perante grupos de trabalho relativamente diferentes. A ideia desta segunda parte a segunda parte podia ter perfeitamente sido encadeada na primeira, não foi por questões logísticas, por questões de calor excessivo nesta sala, por questões de café, por questões variedíssimas, mas podia ter sido perfeitamente encadeada porque vem na sequência da análise dos cursos que estávamos a fazer e de algo que nós achamos em termos de grupo de trabalho, e que já discutimos isso também na unidade curricular, que é do papel transversal do desenho na estruturação dos cursos, ou na reestruturação dos cursos, ou na afirmação dos cursos, que é algo que em arquitetura foi bastante importante, principalmente na transição entre a década de 80 e a década de 90, na criação dos 2 planos de estudo que foram instituídos, e que até hoje, é curioso porque há pouco estava a falar ali com o Alexandre sobre este tema e a primeira questão que ele pôs é será que o desenho constitui, será que o desenho algum dia constituiu ou ainda é? Agora, também é certo que estes 2 personagens que estão aqui foram responsáveis, cada um na sua área, digamos assim, pela introdução desta relação que para muitos parecia óbvia, mas para outros parecia impraticável. Portanto, quer ao nível de projeto, os 2, quer no campo da história, mais o Alexandre e o Sérgio. Pronto. E em algo que nós fazemos uma exposição, se chama Anuário, que neste momento está a ser constituído um núcleo de arquivo, que aliás convidamos depois, quando eles estiverem instituído, toda a gente a poder visitar e sobretudo utilizar aquilo como uma base de informação até para pesquisas ou investigações, o que quisermos chamar, mas que relata de uma forma documental o percurso didático e pedagógico da escola através dos trabalhos dos estudantes desde 1994 até à atualidade. Portanto, é um lastro de 24 anos que atravessa alguns períodos críticos da nossa escola e da afirmação da escola, nomeadamente o que nós começamos por falar no painel anterior, o relativo à transição promovida para a adequação ao Bolonha. Pronto, e há aquilo que também foi dito, e tivemos aqui a ocasião de dizer que cerca de 2 anos antes do processo de adequação tínhamos feito uma Assembleia Geral de Professores e tínhamos dito que estávamos perfeitamente adequados a Bolonha e que não era preciso mexer 1 milímetro naquilo que era o plano de estudos. Isso foi o que foi, lembro perfeitamente, estávamos numa reunião na sala de Janelão, perante um corpo docente relativamente alargado, se calhar como não se viu depois, estava muita gente, se calhar é por a sala ser relativamente pequena, ou fiquei um bocado com essa sensação, não propriamente com o auditório Fernando Tábua. Mas aquilo que foi dito foi isso. E a propósito destes processos de transformação, nós encaramos isto de uma forma bastante frontal, que sendo o desenho uma marca identitária das 2 escolas, de que forma é que ele é ou não é parte dessa identidade e de que forma é que essa identidade foi sendo construída e de que forma que essa identidade constituiu uma ruptura, constituiu uma permanência, sequer é visível naquilo que foi produzido, sequer é visível na atualidade. Isto tanto do lado da arquitetura como do lado de belas artes, e acho que podemos estar aqui perante o início de uma conversa que eventualmente até era capaz de pedir ao Mário que para começar. Eu diria que os mais velhos primeiro, mas pronto. Fui eu que liguei. Se não posso falar, fui eu que liguei. Não, isto só queria dizer mais uma coisa, sem me alongar, porque o papel aqui é assim. Se nós passamos a vida, no caso do arquiteto, a dizer que o desenho é efetivamente uma marca identitária da escola, que o processo de trabalho é algo que é valorizado. Quando falas em escola, estás a falar em que escola? Na nossa escola
Na Faculdade de FAU. Arquitetura? Na FAU? Sim. Eu peço perdão de estar a falar escola. Não, também chamo escola. Pronto, escola. Eu também chamo escola. Pronto. Mas eu também chamo escola a esta. Também chamamos escola a esta. Não é? Afinal, não houve divórcio. Afinal, não houve divórcio. Mas, mas se recorrentemente afirmamos e temos, de certa forma, até orgulho em pelo menos para o exterior, afirmar que o desenho é uma marca identitária, como é que nós a cultivamos no interior dos cursos? Portanto, isto sempre analisando a contemporaneidade. Não é ir lá atrás falar do que aconteceu em 1960, do que aconteceu em 70 e nos anos 80. Não é nada disso. É analisando aquilo que se passa, que se passou nos últimos 10 ou 20 anos. De que forma é que podemos falar do desenho efetivamente como marca identitária das escolas? Quem quiser começar, eu disse Mário. Posso já começar porque me pôs num problema inacreditável, porque eu não estou na escola há 11 anos. 20 anos. 20 anos. Mas vai. Sim, ou seja, mas já agora esclarecer aqui uma questão. É assim, o Sérgio está a dizer que não está na escola há 11 anos. Não é verdade, ele não está na escola como docente há 11 anos. Mas tem acompanhado a vida da escola de há 11 anos a esta parte. Pronto. E depois, por outro lado, no âmbito daquilo que é um ano inicial, que é o primeiro ano do curso, e da instituição do curso de projeto de primeiro ano, a afirmação de desenho, não é? E da relação com o desenho e das impossibilidades até da relação com a disciplina de desenho, em determinadas alturas da vida do curso, foram construindo, para o bem e para o mal, essa carga identitária. Será que podemos falar de identidade? Não sei, se calhar nem sei se podemos falar de identidade. Eu posso começar, se quiserem. Pronto, já temos 3 pessoas que querem começar e passam a bola. Alguém tem que começar, pode ser eu. Eu também já saí da escola há 10 anos, não é? Portanto, também não estou ligado neste momento. E a impressão que eu tenho é que o que resta do debate e da discussão que houve à volta destas questões, que foi realmente nos anos 80, principalmente, eu julgo que resta muito pouco, quer dizer. Penso que a relação muito intensa que nós imaginamos que devia existir entre o desenho e o projeto e a arquitetura, quer dizer, o desenho foi-se afastando, digamos, de alguma maneira, foi-se autonomizando. E foi-se autonomizando de uma maneira até um pouco lamentável, porque nós chegamos à situação absolutamente radical de termos uma única disciplina chamada projeto e desenho. Que por acaso era eu e o Alberto Carneiro que a inventamos. E que ao longo do tempo a fomos dando. Existiu. Nós entendemos o desenho e eu acho que, de facto, talvez seja uma marca identitária, principalmente pela importância que lhe demos. E entendemos sempre o desenho como, apesar de tudo, dividido em 2 anos diferentes, primeiro ano e segundo ano. No primeiro ano nós dizíamos que, desculpa o termo nisso, mas no primeiro ano nós dizíamos que o desenho era fundamentalmente uma aquisição instrumental, digamos, era adquirir um instrumento de trabalho, aprender a desenhar, e podia ser aprender a desenhar muito próximo do que se aprendia a desenhar na Escola de Belas Artes ou do que qualquer artista precisa para desenhar. Desenhar estátua, desenhar busto, desenhar modelo, desenhar de natural, é o que os alunos faziam normalmente. No fundo, a questão da relação com o projeto no primeiro ano, creio que o Sérgio depois falará sobre isso, mas eu creio que não era direta. Isto é, os professores de projeto falavam do desenho, de desenho também, e os professores de desenho falavam de outro tipo de desenho que não tinha a ver com esse projeto. E essa separação, que nos pareceu que não era mal nenhum, que era saudável, digamos, que os professores de projeto falassem sobre desenho, se o desenho é um instrumento fundamental na projetação, não faz mal nenhum que eles comecem a falar, sejam eles a falar do desenho. Inclusivamente podíamos até nem ter desenho, podia ser projeto só. E no primeiro ano assim era, e portanto essa separação que existia relativamente forte, digamos, apesar de tudo, as notas eram dadas em conjunto e havia um debate sobre os trabalhos em que toda a gente entrava, etc. Mas eu, depois do primeiro ano, falo ao Sérgio. O que me interessa a mim é o segundo ano e depois a história da arquitetura. O segundo ano
nós admitimos no segundo ano que os alunos têm adquirido um instrumento de trabalho que é o desenho, sabem desenhar, e o problema está em saber o que é o desenho para os arquitetos. Isto é, o desenho para os arquitetos é um instrumento essencial na projetação da arquitetura. E eu penso que aqui nos temos que distinguir das belas artes, digamos, das artes plásticas. É diferente, creio eu, a utilização do desenho para um artista plástico é diferente. Nós reivindicamos o estatuto de artista também, mas evidentemente que enquanto as artes plásticas, digamos, não servem para nada, não é? Entre aspas, entenda-se isto, não é? A arquitetura tem como suporte fundamental a existência de uma função, isto é, a necessidade de responder, ela responde a necessidades reais com que o arquiteto se confronta. E, portanto, a entrada dessa funcionalidade altera profundamente. Nas artes plásticas haverá outro tipo de funcionalidade, mas no projeto é uma funcionalidade que tem que ver com a resposta dos espaços àquilo para que os arquitetos foram chamados, que tem que corresponder às funções, e, por outro lado, também haver uma certa racionalidade que permita que as coisas que se projetam sejam construídas. Isto é, não há arquitetura abstrata, não pode haver. A arquitetura é construída. Portanto, como veem, aqui é claro que a pintura também é construída de outra maneira. Mas nós temos que entrar aqui em consideração com forças reais que não são inventadas por nós, ao contrário dos artistas plásticos que se libertam, felizmente para eles, dessa prisão que existe, que eu chamo o real, não é? O real, que é uma coisa que a gente tem que é às vezes muito real, que às vezes não é limpo, é desagradável, não é simpático, etc. E temos que jogar com isso. Portanto, o desenho para os arquitetos é um desenho que já não é uma aprendizagem do segundo ano, a partir do segundo ano, já não é uma aprendizagem instrumental, pressupõe-se que o aluno manobra bem o desenho e manobra bem o desenho. Então, o debate que a gente tinha, e que teve muito duramente, não é, entre os professores de arquitetura e os professores de desenho, era saber que desenho era este. Porque não é um desenho de representação do que existe, não é um desenho de análise crítica do que existe, nem é naturalista, nem é crítico em relação à realidade. Então, que desenho é este? É um desenho de projeto, é um desenho que projeta uma ideia de uma coisa que nós estamos a inventar. Daí que foi muito complicado, não é? E ainda continua a ser para mim complicado e por resolver, só que estas discussões acabaram. Entretanto, deixou-se discutir isto, porque discutir esta relação entre o desenho e o projeto, saber qual era o desenho, saber qual é a substância do desenho dos arquitetos, parece-me ser uma questão fundamental, absolutamente fundamental. E acho que o casamento, entre aspas, entre mim e o Alberto, quando demos o segundo ano numa cadeira chamada Projeto e Desenho, passávamos o ano a debater esta questão. E nós fazíamos as sessões críticas sobre o trabalho dos alunos, por isso é que já estávamos em Bolonha nessa altura, estávamos a trabalhar sobre a produção dos alunos. A crítica que nós fazíamos à produção dos alunos, éramos os dois que a fazíamos ao mesmo tempo, tentando, às vezes, com dificuldade, separar águas, não é? Às vezes o Alberto metia-se nas coisas do projeto, mal, e eu deixava que era mal. Às vezes eu metia-me nas sessões de desenho também mal, e íamos tentando encontrar. Para nós foi uma aprendizagem, mais talvez que para os alunos, foi uma aprendizagem. E inventámos um programa, depois posso falar nisso com mais pormenor, que permitia, talvez, clarificar um pouco esta transição do desenho, da representação do que existe. Deve ser eu que estou a telefonar, porque eu há bocadinho estava a telefonar. Eu não posso falar neste momento, desculpe. Portanto, esta não se queixou, mas foi você que ligou. Portanto, vocês são testemunhas que eu não liguei. Ora bom, e tínhamos que inventar um programa e tínhamos que inventar fundamentalmente critérios críticos
permitissem entrar sempre com a questão do design. Normalmente era o Alberto que falava em primeiro lugar sobre os trabalhos e o Alberto falava sobre o processo do design, o processo de invenção dos alunos, não é? Que a gente insiste que o processo de invenção da forma seja desenhada, seja a partir de uma ideia de síntese, que é uma ideia logo à partida desenhada. E a crítica do Alberto era muito certeira no sentido de dizer que aquele desenho é um desenho que dá a possibilidade de continuar a ganhar cada vez rigor, medida, racionalidade, etc. Ou é um desenho puramente ilustrativo, que não é funcional, que não serve para nada, que é uma espécie de banda desenhada, digamos, e que não vai dar nada. Portanto, esta questão é muito difícil. Para nós foi muitíssimo difícil. Eu acho que nós conseguimos isto com a transição do primeiro ano para o segundo, isto é, a transição do desenho enquanto instrumento de trabalho, que só é perceptível no segundo ano. No primeiro ano estão a adquirir um instrumento, estão a representar o real, estão a não sei o quê. Passar para o desenho chamado de uma ideia, de uma coisa que não existe, é muito difícil. Quando a gente tem que inventar essa coisa que não existe, a partir de regras que são muito claras, têm que ser muito claras, porque incluem aspectos, como eu disse ao princípio, de funcionalidade e capacidade construtiva. Portanto, tem que encaminhar-se para a possibilidade de se realizar concretamente, de se construir. Nós começamos por fazer um programa que começava por uma espécie de modelo teórico, em que o aluno fazia uma invenção como se não houvesse nem função, nem construção, nem sítio, ou o sítio era inventado por eles, etc. Era uma coisa bastante artística no sentido verdadeiro da palavra, e depois a seguir entrava-se com a questão do programa, concretamente. Uma escola de arquitetura, inventem uma escola de arquitetura, e as pessoas inventavam as coisas mais loucas, e depois a seguir entrava o programa, entravam as questões construtivas. E esse embate dessa ideia, que é um modelo teórico, a transformação do modelo teórico na realidade é o processo que utiliza o design de uma forma útil, digamos, para os arquitetos. A consciência destas questões e a construção de um discurso crítico que servisse os alunos no sentido de considerar que o design é realmente um instrumento essencial, marcou, julgo eu, muito fortemente a nossa escola. Porque quem falava disto nas outras escolas eram os professores de projeto. Nós não tínhamos professores de desenho, eles não tinham professores de desenho a falar em projeto como nós tínhamos. Portanto, esta relação que existia entre os arquitetos e os artistas plásticos, embora os artistas plásticos estivessem a falar em termos de arquitetura, foi muito sólida e muito construtiva para nós e muito importante. Mais tarde, nós tínhamos sempre o complexo de que os alunos chegavam ao terceiro ano e os professores lhes diziam que o desenho não servia para nada. Que era preciso fazer não sei o quê, direitinho e certo e rigoroso e não sei o quê. E que nos estavam a deixar tudo que a gente tinha ensinado. E eu tenho a impressão que sim, que realmente era verdade. Mas, e agora já começa logo no segundo, não é? Portanto, já vem de trás essa história. Depois na história, nós pensamos que, na história da arquitetura, pensamos que também que devíamos utilizar o desenho como um instrumento importante. Isto para que os alunos de arquitetura mantivessem o desenho sempre como um instrumento fundamental, não só da projetação, mas também da aprendizagem de outras coisas. E então o desenho funcionava aí de uma forma mais analítica, digamos, analisava a arquitetura que se visitava, e portanto também não era um desenho instrumental no sentido de produzir arquitetura, mas era um desenho instrumental no sentido de representar aquilo que era importante no edifício que se estava a visitar. Isso não tem nada a ver com naturalismo, tem
tem que ver com olhar para um edifício e dizer o que caracteriza, o que é fundamental neste edifício, o que o caracteriza fundamentalmente é isto é que os alunos tinham que desenhar. Isto é, um desenho de um aluno que vai visitar uma igreja românica era uma leitura, a leitura que ele faz dessa igreja românica e não era uma representação dessa igreja, é uma leitura daquilo que ele acha mais importante, estrutural, digamos, do ponto de vista do espaço e do ponto de vista da construtivo. Por isso os desenhos eram muito variados e muito diferentes entre os alunos, tinham que ver, obviamente, com cada um, e a questão que a gente levantava sempre era dizer assim, mas isto a gente utiliza critérios críticos que tenham que ver com a artisticidade, ou os nossos critérios críticos têm que ver apenas com as questões da análise do espaço e da análise da construção, etc. E vivemos sempre neste drama de querer ser artistas. Nós queremos ser artistas e reivindicarmos o estatuto de artistas e não conseguirmos ser completamente artistas porque estamos sempre limitados pelo real. Isto é, o real é um inimigo para nós e a gente achava que é um inimigo aparentemente, porque depois a seguir o que a gente deve ensinar aos alunos, e desculpem o moralismo do deve, o que a gente deve ensinar aos alunos é que o real é muitíssimo rico se for integrado no processo de desenho e no processo de projeto. E que não há real bom e real mau, e que todo o real serve, e que a gente pode intervir em qualquer sítio, e que qualquer sítio é bom para intervir e é interessante. Portanto, esta ideia de que só é interessante o património, e eu sou contra o património, portanto, completamente contra. Acho que qualquer coisa é património, inclusivamente um campo de couves. E, portanto, nós o que queríamos com esta história era que, quando os alunos projetassem num sítio, fossem capazes de perceber esse sítio. Tal como tinham percebido as igrejas românicas, e góticas, e manuelinas, e não sei o quê, quando fossem projetar, utilizavam o desenho para entender a realidade que eles tinham que transformar. Porque os arquitetos transformam a realidade. E pronto, e era isso. Portanto, a gente achava que esse desenho que se aprendia na história era uma forma de manter viva, de alguma maneira, a chama do desenho como um instrumento de trabalho para o arquiteto. Porque ele aprendia a referenciar e a perceber o sítio onde tinha que intervir. Portanto, nós mantínhamos alguns, porque esta questão do design ser sempre importantíssimo em qualquer ano, eu acho que teve uma reflexão muito limitada dentro da nossa escola. Isto é, nem toda a escola entrou neste jogo de considerar o desenho como transversal ao curso inteiro e indispensável ao longo da vida. Quem estiver no ateliê do CISI e ouvir trabalhar perceberá talvez melhor que tudo aquilo que eu possa dizer para que é que serve o desenho, não é? Nunca vi ninguém utilizar o desenho tão bem para o projeto como o CISA faz. E era isso que a gente queria, era pôr os alunos todos a desenhar como o CISA, quer dizer... Quase não há maneira de... Quase que conseguiu. Não há maneira de... Andámos muito próximo. Não, o CISA é evidente que não faz outra coisa senão desenhar, quer dizer, de manhã à noite. Mas ainda, desculpa interromper, mas agora não estás também. a interromper, não quero dizer mais nada. Estive a ver outro dia aquele documentário que era um cigarro com CISA. Sim, vi um bocado. E eu acho que já não é a primeira vez que eu vou dizer isto, que eu acho que tem toda a razão, essencialmente porque depois também há uma argumentação que ele próprio tem que salientar, que quando ele diz que o desenho é um instrumento para o projeto. Depois aos outros, às maquetes, e eu acho isto muito importante, que ele diga isto, porque ele aos tempos queixava-se que já não lhe pediam projetos, já lhe pediam desenhos, não é? E portanto também é um bocadinho a tentativa Ele chegou ao ponto radical de fazer às vezes conferências para explicar um projeto e escolher os desenhos mais feios que tinha para retirar a leitura que as pessoas fazem, a leitura puramente estética que as pessoas fazem dos
próprios desenhos que ele tem, que são desenhos instrumentais, são desenhos para projetar. E que ele, na realidade, na sua prática no escritório, muitos dos desenhos são de facto muito imprecisos, muito feios, são desenhos de procura, não são aqueles desenhos dos cavalos, dos postos. Ele publicou um livro no outro dia, foi publicado um livro sobre a Casa Seixada Boa Nova, e eu fiz o texto para esse livro, e portanto também me meti no apoio. E cheguei ao ateliê do CISA para vermos os desenhos que ele ia publicar, e disse só, pá, mas estes desenhos são horríveis, pá. Tu tens muito melhor que isto, mas também não quero que sejam eles. Porque estes desenhos têm um sentido especial, porque são os desenhos que ajudam de facto a perceber como é que se faz. Portanto, ele... É difícil no caso dele, porque ele é realmente um artista plástico também, não é? Portanto, é difícil para nós distinguirmos isso. Mas ele distingue bem e não quer que a gente tenha esse olhar estético sobre o que ele produz. Mas isso, eu depois quero passar a palavra ao Sérgio, mas isso é um dos problemas da escola de hoje, da nossa escola de hoje. É pensar-se em determinados patamares, que há uma determinada estandarização ao desenho virtuoso, independentemente do que se cria. Quer dizer, o desenho virtuoso não serve para nada se o que se cria não serve para nada. Se o que se cria é uma completa de uma normalidade, uma aberração. Quer dizer, podemos ter desenhos fantásticos, magníficos de algo que... Eu percebo um bocado essa questão que tu colocas aí relativamente ao CISA, que é, se calhar até indo um bocadinho mais longe, que é aqueles desenhos, independentemente de serem bonitos ou feios, não é? Foram cruciais para que o projeto, ou o processo de projeto naquele momento desbloqueasse. Portanto, aí o desenho teve uma validade que foi operativa. Portanto, ele foi operativo e o desenho acabou por funcionar como um elemento não só de pensamento, mas como de transposição dessas ideias para o papel e para a explicação a outros e desbloqueado de uma questão de obra, não é? Inclusivamente. Mas também é design. E também é design. A passagem ao rigor da métrica e da clareza estrutural, etc., também é design. É um desenho mais rigoroso, mais cuidado, mais medido, entra à medida, digamos. Quer dizer, começamos a confrontar-nos com o real. Deixa-me só, deixa-me só, antes de passar aqui ao Sérgio, é assim, esse processo, que foi um processo fundamental que tu relataste, um processo que decorreu fundamentalmente alicerçado no segundo ano de curso, no quarto ano de curso, numa altura em que o curso estava estruturado em ciclos. Portanto, ou seja, em que o primeiro ano era um ciclo autónomo, o segundo e o terceiro ano eram, digamos assim, outro ciclo, e depois havia o quarto, o quinto e até havia o sexto, que já era fora. Nós achámos que o terceiro e o quarto era para esquecer. Essa relação que existia entre desenho e projeto, desenho de arquitetura, como se chegou a chamar, inclusivamente, não é? E projeto, porque tinha como antecedente iniciação ao projeto e não projeto 1. O projeto 1 era no segundo ano, não é? Ela no quarto ano existia através da história. Só através da história. Não era através da história, era através das pessoas. Sim. Porque se nós estivéssemos a dar outra disciplina qualquer, provavelmente iríamos inventar uma maneira de perceber como é que o desenho seria importante. Inclusive se estivessem a dar projeto. Inclusive se estivéssemos a dar projeto. Mas não se propiciou isso. Nós achávamos sempre que entre o segundo ano e o quarto ano havia um buraco negro em que o desenho era marginalizado, e até considerado um bocadinho, talvez até um bocadinho efeminado, não? Portanto, essa prática, esse modelo, na realidade, não teve a capacidade de contaminar o resto do curso. Não sei se estou inteiramente de acordo. Isto é uma pergunta. Não sei se estou inteiramente de acordo. É evidente que há pessoas, como disse o Alexandre, e isso pode ter uma expressão mais clara e mais importante em determinadas alturas, e de facto, esse segundo ano, lembro-me bem, era bastante importante, mas eu digo importante, mas eu que estive quase sempre ligado ao primeiro ano, tive uma experiência com o Alberto Carneiro, não me dei nada bem. Uma curta experiência com o Alberto Carneiro no segundo ano em Viseu. No primeiro ano? Segundo ano em Viseu. Não me dei nada bem. Dei-me muitas vezes bastante mal com o António Quadros no primeiro ano e no segundo. Não acho que isto seja assim nem tão maravilhoso, nem tão... Eu não disse que era maravilhoso, não, era super também, eu sei, mas nem me parece que, não sei, realmente em relação ao terceiro ano, que ele diz que era para destruir, não tenho ideia que seja, nem tenho ideia que ainda hoje que seja assim tanto. Bom, em relação ao primeiro ano, eu acho que não vale a pena dizer muito. O primeiro ano
recebe umas crianças completamente inocentes e, portanto, maravilhosamente abertas a tudo, ávidas daquilo que a gente lhes diz e também com o perigo dessa avidez. De facto, era, não sei se ainda é, mas creio que é, o primeiro ano em que se fornece uma utensilagem prática, digamos, da utilização do desenho, que começa por ser mera utensilagem e que acaba o ano, ou pretende-se que acabe o ano, sendo mais do que isso, sendo já um meio de procura, um meio de reflexão sobre o significado da própria arquitetura. Naturalmente restrita, porque os alunos têm a idade que têm e têm o tempo que têm. Mas, apesar de tudo, era, e eu queria continuar a ser, aliás, não há de haver-se isso, era espantoso como é que um aluno entra, os primeiros desenhos que um aluno faz no primeiro ano, que são meramente de reconhecimento, de analíticos, e normalmente analíticos de coisas muito abstratas que é para serem muito simples, e como a partir do meio do ano começa a valer-se do desenho para procurar aquilo que ele quer do espaço. O que ele quer, naturalmente, não é propriamente uma coisa muito elaborada, porque são os miúdos, mas apesar de tudo, acho que essa eu disse há bocadinho que me dei razoavelmente mal com o Carneiro, porque não foi com o Carneiro propriamente, mas foi é que eu, algumas vezes no segundo ano em Viseu, não sabia se estávamos a desenhar arquitetura ou a desenhar desenho, por influência do Carneiro. Eu lembro-me, sei lá, às tantas havia uns pavimentos que eram em tijolo e os alunos eram postos a desenhar o tijolo todo. E a mim não me interessava rigorosamente nada do tijolo todo. Estou a dar um exemplo limite. E tivemos algumas, porque o Carneiro via um pavimento em tijolo que tinha que ter uma expressão e uma matéria, não sei o quê, que no caso a mim bastava saber que era tijolo e pronto. E bastava que o aluno tivesse essa consciência. Portanto, não foi assim, não tive uma experiência tão positiva, mas também foi muito curta, eu devo dizer, muito curta com o Alberto, porque foi um ano ou dois. Ou seja, mas a positividade que eu encontro no meu trabalho com o Alberto era uma positividade conflitiva. Eu disse que muitas vezes não concordava com ele. Não, fiquei com a ideia que corria que era maravilhoso. Nós gostávamos era dessa discussão, não é? Não, claro. E, portanto, transformamos essas aparentes discordâncias numa forma de construir, porque, de facto, tanto eu como ele, só falando de nós, porque havia muito mais gente que estava envolvida nisto, o que nós queríamos, de facto, decifrar é qual desenho é importante para os alunos. Pronto, desenho do que se inventa. E, de facto, logo no primeiro ano, se começa a expressar uma diferença entre o desenho pelo desenho e o desenho como utensílio, como meio de procura, como meio de consciencialização do espaço. Isso acaba, eu diria que o primeiro ano, se for bem e se correr bem, acaba com isso adquirido na medida do que é um aluno do primeiro ano. Eu não sei exatamente o que se passa nos outros anos a seguir, agora. Evidentemente que muitas coisas, em relação a muitas coisas mudaram, e uma delas foi a história do computador, claro, isso altera tudo. Que mudou radicalmente muita coisa, eu não contesto o computador porque é absolutamente insubstituível, mas mudou muita coisa, e mais do que o computador, eu acho que foi a chamada, como é que se chama essa coisa da comunicação social, que é um deslumbramento pela imagem, mais do que pelo conteúdo. E as pessoas realmente são interessadas em produzir imagens, todas, não é só na escola, é em todo o lado. E isso provavelmente manifesta-se na escola também. Eu, apesar de tudo, não sei, como digo, estou afastado um pouco da escola, enfim, não totalmente, mas um pouco, quero crer que, apesar de tudo, o desenho ainda tem algum peso na escola neste momento. Acho que não é assim tão relegado. Embora eu tenha um escritório, e no escritório, quer dizer, é difícil pôr a malta a pegar um lápis. É muito difícil. Porque tudo é feito e com um defeito terrível de que aparece tudo feito exatamente, não tem nem mais 1 milímetro nem menos de 1 milímetro.
que é exatamente o que eu acho que é a negação da procura. Está pronto antes de estar. Está pronto antes de ser. É uma aflição. E, além de mais, em muitos casos, não só está pronto antes de ser, como demora o dobro do tempo. Eu digo, eu quero uma porta com um postigo quadrado e faço este gesto. Eles não, o ratinho, e tira e põe, e chega para cima, chega para baixo, e quando está o quadrado feito, já eu não quero a porta com o quadrado, eu queria redondo. Pronto. Não, é verdade, é que é difícil, e eu acho que é imprescindível o computador, não passa pela cabeça de ninguém não utilizar, mas tem que, não sei se há essa aprendizagem daquilo que... Se colocar essa questão, o computador hoje em dia é um instrumento fundamental. É evidente. E tem que ser um instrumento, tem que ser entendido como um instrumento de pesquisa, mas tal como era o lápis. Não é tal como era o lápis, é que o problema é esse. É que o lápis, o problema é esse, é que não é tal como era o lápis. Mas se calhar tem que ser objeto de ensino. Não, é o que eu acho. Se calhar tem que ser objeto de ensino para ser objeto de aprendizagem, para as pessoas perceberem que aquilo não é só para chegar ali e como se pegava num escantilhão ou que se pegava não sei o quê, pois é preciso pensar, não é? Quer dizer, nós temos letras lindíssimas, legendas lindíssimas, votos lindíssimos feitos à mão. Que implicava todo um processo de desenho, de pensamento, de produção, de carreira. Há um problema também fundamental que é o do tempo, como eles, desapareceu o tempo, não é? Agora é tudo em segundos. Nós tínhamos... A escala. A escala. Faz-me impressão. A escala é aquela coisa que se faz assim, aquilo aumenta, se faz assim, aumenta e diminui. Não há uma estabilidade da relação da imagem. Não sei se é horrível, porque é outra coisa. Isso é uma vantagem. Relatar do campo. Pode ser uma vantagem, assim como há uma coisa que é uma vantagem bestial, que é o delete. Claro, também delete. Claro. Ou as múltiplas. Não. Eu, por exemplo, delete. Eu não sei desenhar em computador. Mas até há bem pouco tempo nem sequer escrevia em computador. E eu agora, com essa do delete, realmente não quero outra coisa. Agora estar a arriscar e para trás, delete e toca andar. Escrevo. E eu imagino que no desenho, se houver uma aprendizagem, uma disciplina que é preciso ter, e eu acho que, não sei se há. Eu não vejo, por exemplo, eu digo, a minha experiência agora é a do escritório. Eu vejo a malta nova, realmente, é que é tudo. Sei lá, às vezes estamos a fazer um concurso para não sei para onde, para o Peru, ou lá o que é, foi, e estavam aqueles tipos, davam um erro de 3 centímetros na soleira de um museu que a gente nem sabe se vai ser, não foi, aliás, por exemplo. E eu quero lá saber dos 3 centímetros, mas no computador dá. É horrível isso. É horrível isso. E não há essa distância para as pessoas passarem. Mas as pessoas, vocês que são novos e que estão na escola ainda, e são professores, há alguma reflexão sobre essa questão da utilização do computador como instrumento para o arquiteto? De uma forma organizada? Sim, de uma forma organizada, institucional. Tem que ser. Todos usam. Quer dizer, nós aprendemos a desenhar com lápis, era bom que aprendessem a desenhar com computador, não é? Estávamos a dizer que isto necessitava de ser matéria de ensino. É a responsabilidade da vossa geração. Mas há uma certa resistência, Alexandre, assim, há uma certa resistência porquê? Porque, infelizmente, o computador e o equipamento informático, todas as tecnologias associadas, são encaradas não propriamente como instrumento de pensamento, como possibilidade de alargar esse instrumento de pensamento, como facilitador desse mesmo pensamento, como algo que se possa, mas apenas como um instrumento de ponto. Como era encarada uma caneta estilográfica, como era encarada... Não é. Pronto, mas não é. Implica, inclusivamente, a entrada noutra dimensão e noutro campo de desenho, inclusivamente, que ultrapassa os campos convencionais, ou que, inclusivamente, pode, não sei se é bem assim, mas pode levantar a questão que é a seguinte, que é, da mesma forma que nós podemos refletir sobre o papel do desenho dito analógico no processo de estruturação, no processo de construção do aluno como estudante de arquitetura, no caso, ou como estudante de artes, podemos também refletir sobre o papel do computador no processo de criação desse mesmo estudante. Ora, uma das coisas que se tem tentado fazer nos últimos anos, nomeadamente com a questão da anuária e desse repositório desses desenhos, é incentivar os professores a pedir aos alunos elementos desse mesmo processo, exatamente processo de trabalho, porque ele é necessariamente diferente. E é necessariamente diferente de ano para ano. Por exemplo, no terceiro ano, no tal ano em que há
de certa forma, um certo descanso até por parte da comunidade dos estudantes e de alguns docentes, que é, agora já não tenho o papel de desenho chateado, porque às vezes é encarado assim, o desenho como um elemento obrigatório de uma disciplina, mas depois, quando chega ao 4º ano e quando chega ao 5º ano, vai saber a maior parte dos desenhos de representação e entra este fator que o Sérgio está a falar, que é o facilitismo em usar imagens pré-definidas por programas que estabelecem aquelas imagens como pré-definidas. A invenção, a inventiva, o uso dessas novas plataformas para criar coisas, perde-se um bocado.